A paz do Senhor, professor da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para a dica de número 5 desta série de dicas para ajudar a melhorar as nossas classes de escola dominical. A dica 5 é a continuação dos métodos de ensino, mas antes de mais nada, nós estaremos fazendo uma live no final desta série de dicas para responder qualquer pergunta ou qualquer comentário que os irmãos possam ter ou falar conosco que queiram, junto com a irmã Vânia da Silva, a minha pessoa, a irmã Vânia da Silva, missionária, professora de muitos anos da Escola Bíblica Dominical, inclusive em outros países. Estaremos juntas numa live para responder, para participar com você. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, já aproveita e deixa por aí. Nós tomaremos nota para falarmos nesta oportunidade. Vamos à dica número 5? Vamos continuar os métodos de ensino. Já falamos do método expositivo e do método de pergunta e resposta. Hoje falaremos, em primeiro lugar, do método audiovisual. Mais do que tudo, hoje se usa vídeos. Vídeos podem ser apresentados à sua classe como suporte do material, ou seja, você apresentar um vídeo de algo que seja relacionado ao assunto da classe. Com a realidade que nós vivemos hoje da internet, YouTube e tantas outras coisas, se torna cada vez mais fácil. Claro que o audiovisual acerca de vídeo não é possível para todos, as localidades ou tamanhos de classe, às vezes se torna um pouco difícil, e eu também incentivaria os irmãos a mencionarem com o superintendente ou alguém que esteja sobre você a sua vontade de fazer isso para saber se está tudo bem para eles, que faça assim também. Mais que tudo, uma projeção grande de algum filme. Um vídeo de suporte ao material. De preferência que este vídeo seja curto, mas não há uma impossibilidade de que tome toda a classe. Quero dizer isso porque já usei um filme evangélico, histórico, para ser passado inclusive em duas classes, uma primeira classe e uma metade, a segunda outra metade, onde pudemos também conversar e explicar alguma coisa aos alunos. Tenha a sua palavra de apreciação do material depois de apresentá-lo, ou seja, não deixe só o vídeo ser o professor daquela classe. Dê uma palavra você de instrução daquilo que você sentiu, o porquê você colocou aquele vídeo como parte da classe. Use o vídeo uma ou duas vezes ao ano, apesar de ser muito efetivo. Gosto muito para mudar, não é? As pessoas estão esperando mais uma classe daquele mesmo jeito seu e de repente está lá o professor ou a professora com uma tela e eles estão ali para assistir, discutir e aprender daquele vídeo. Então, é algo que realmente muda o dia a dia da escola dominical, mas não deve ser usado com frequência. Quais seriam os outros visuais que nós podíamos usar? Mapas, muito comum. Por exemplo, se você tem as sementinhas do grão de mostarda para mostrar a alguém, você pode mostrar uma foto de uma vinha, sempre que você seja possível e que você tenha disponibilidade de fazer. Estes audiovisuais ajudam, beneficiam a todo mundo. Eles são mais importantes para pessoas mais simples ou para novos na fé. Então, estes visuais ainda tornam-se mais importantes, como o próprio Jesus usava o visual através das suas parábolas, dessas histórias, que é o método da narração, que é o método que nós vamos seguir. Na verdade, ele não fazia só narração, vamos falar do visual da época, não tinha vídeo, mas ele trazia uma criança ao seu colo e começava a falar do reino de Deus ser semelhante a uma criança. Isso é a aplicação do método audiovisual. Passemos para o próximo, método de narração. Que é isso? É contar uma história. Seja uma história bíblica que você vai narrar durante a sua classe, seja uma parábola, seja um testemunho. Toda vez que você estiver narrando uma história, então você está usando o método de narração. Muito importante, parte de nossas classes devemos usar também. Seguinte método, método de leitura. A leitura da Bíblia, na minha opinião, deve ser frequente nas nossas classes. Não é à toa que eu uso roteiros para a lição, para a apresentação da lição, eu uso roteiros, cujos roteiros têm pouca parte escrita e sempre versículos bíblicos que comprova aquilo que nós estamos querendo provar ou ensinar ou explicar da palavra de Deus. Estão ali os versículos para que se possa extrair esta verdade da própria Bíblia Sagrada. Então, em minha opinião, importantíssimo que em todas as classes os alunos estejam lá buscando os textos bíblicos, lendo eles mesmos, dê oportunidade para eles lerem e assim
estarão participando da sua classe. Pode ler algum material de suporte? Com certeza, muitos leem a própria revista ao passar na sua própria classe. Se você tiver um outro texto que queira imprimir, queira passar para os seus alunos, podem, mas na minha opinião, que seja restrito, não seja a maior parte do tempo da classe neste material de suporte, senão, se houver de usar mais a leitura, e entendo ser de bênção, seja a leitura da Bíblia Sagrada. Próximo método, o mais difícil de todos, em minha opinião. Vou confessar já aqui, usei 2 vezes em toda a minha vida a história que tenho de tempo de professora de escola dominical. Trata-se do método de discussão. Vou explicar por que ele é difícil, mas gostaria de dizer para os irmãos porque é um disponível para ser usado. Se divide a classe em 2 grupos, cada um defende um lado, uma tese, um ponto, né? Uma referência. Por exemplo, vamos colocar aqui a validade da lei mosaica no Novo Testamento. Então, um grupo vai defender que ela é válida, ela ainda é vigente de alguma maneira, e o outro vai defender de que ela não é de maneira alguma. Então, só aí você vai, então, pedir que este grupo se preparem para defender o seu lado e você vai ficar no meio, né? Um faz a argumentação, depois o outro grupo tem a resposta e no fim deste debate você vai trazer um julgamento ou resumo do tema, com certeza com aquilo que é correto, não é? O que vai perder, com certeza, a não ser que aconteça um desastre, que aquele que está incorreto ganhe o debate, mas não vai acontecer porque você não vai deixar como professor. Glória a Jesus. Portanto, meus irmãos, este tipo de método é necessário ter muito conhecimento e firmeza, né? Na realidade, você tem que conhecer em verdade as 2 posições como professor, o que torna muito difícil para nós esta realidade. Você tem que também, o professor tem que ser muito maduro, ter uma autoridade natural para trazer e manter a ordem, evitar conflitos neste tipo de debate. Este seria um debate mais para jovens ou pessoas mais maduras, nunca novos, né, com certeza, pessoas que também tenham já, e você saiba que tem conhecimento do tema. Portanto, por todas estas razões, torna-se um método difícil de ser usado. Pode ser usado este debate sem ter 2 grupos, assim, claro, você pode também fazer de uma maneira diferente, levantar um questionamento, as pessoas darem a sua opinião, você trazer sua apreciação, passar para outro, pode ser diversificado este método, no entanto, o nível de conhecimento seu sobre o assunto deve ser muito forte para usá-lo. Vamos a mais um método. Método de tarefas, muito comum. Deve fazer parte da escola dominical, sim. Que isso? Alguma classe? Você vai levar um questionário para os alunos responderem. Talvez até na classe. Você viu que aquela lição é curta, não tem muita coisa? Faça dinâmica, sem problema algum. Entrega o conteúdo lá e depois um pequeno questionário. Muito interessante, o pessoal vai querer responder. Vamos ter alguma comunicação com os alunos, isso vai ser positivo. Você pode pedir para responder alguma coisa por escrito, fazer uma pesquisa, trazer uma resposta para a próxima classe. Ou, por exemplo, você dá o desafio de que alguma coisa seja praticada durante a semana e peça para eles trazer, talvez por escrito, ou contar na classe qual foi a sua experiência naquela prática. Então veja de que as tarefas podem ser usadas de muitas maneiras, né? Você tem várias opções, seja criativo e dê tarefa aos seus alunos com a sabedoria que o Senhor vai lhe dar. E por último, talvez até conectado com o da tarefa, seria o método de incentivo. O que é isso? Incentivar com alguma coisa positiva que o aluno receba. Por exemplo, reconhecimento pela leitura da Bíblia anual. Se você fez o desafio com a sua classe e no fim do ano 5 alunos, 10 alunos chegaram lá, então vamos fazer um reconhecimento, vamos dar alguma lembrancinha, enfim, qualquer maneira que seja reconhecido aquele incentivo. Por exemplo, incentivo de memorizar as escrituras, reconhecer o aluno, dar os parabéns, etc., colocar o nome dele, não sei, enfim, seja criativo nisso também. Reconhecimento por qualquer outro desafio que você fez com a classe. Alguns encontram como reconhecimento ou incentivo a apresentação na frente da classe ou da igreja. Isso aí fica a critério de cada um, porque, em verdade, o que pode parecer incentivo para as crianças que gostam de mostrar, que gostam de cantar na frente, né, e toda aquela coisa de se mostrar, para alguns adultos, e aquela fase da adolescência, então, não é? Então, eles não têm muita vontade de estar apresentando, tem aquela vergonha natural. Você conhece o grupo que você tem diante da sua classe, então, conhecendo
Aprenda, seja sábio para usar estes incentivos, mas com certeza é método bom e útil para ser usado na escola bíblica dominical. Até aqui chegou a dica de número 5. Vou te pedir, dê o seu comentário, deixe a sua pergunta, dê um like nesse vídeo e continue participando das dicas para os professores de escola dominical. Aqui vos falou a irmã Manuela. Deus abençoe e até breve.